demarcação, quem tiver recebido indevidamente deverá ressarcir. O que a gente quer é que paute, né, a DPF que tem aqui, para poder saber resolver essa questão da lei da anistia. É constitucional, não é constitucional, para poder a gente dar outro espaço. Termina sem acordo audiência para discutir o preço do frete no país. Agora é lei. Serviço Público deverá destinar 30% das vagas de estagiário a estudantes negros. Boa noite. Boa noite. O plenário do Supremo começou a julgar ações que questionam o fim do imposto sindical obrigatório. No início da sessão, os ministros suspenderam uma ação sobre os limites marítimos. A repórter Carla Lucena acompanhou e ao vivo tem os detalhes. Oi, Carla. Boa noite. Olá, William. Boa noite para você, boa noite a todos. E olha só, o tema desta ação tramita aqui no Supremo Tribunal Federal desde 1991. A grande questão desse julgamento é saber qual é o limite para a demarcação de territórios marítimos para fins de distribuição de royalties do petróleo. O caso envolve os estados de Santa Catarina, Paraná e São Paulo. O julgamento dessa ação começou na sessão extraordinária de ontem pela manhã e hoje pela tarde os ministros suspenderam após um pedido de vista, como vamos ver na reportagem. O pedido de vista que suspendeu o julgamento foi feito pelo ministro Marco Aurélio. A ação proposta por Santa Catarina questiona a demarcação do limite interestadual feita pelo IBGE entre o estado catarinense, Paraná e São Paulo. O relator da ação, ministro Luiz Roberto Barroso, inicialmente disse que o IBGE é o órgão competente para fazer essas marcações. A fixação desses pontos apropriados para a definição das linhas de bases retas não é, presidente, uma atividade banal, ela envolve um relevante grau de discricionariedade técnica, que foi atribuída por lei ao IBGE, que é uma entidade respeitada e reconhecida internacionalmente e que desempenha inúmeras competências públicas relevantes no Estado brasileiro. Ao concluir o voto, o ministro aceitou em parte o pedido do Estado de Santa Catarina e determinou que o IBGE refaça o traçado das linhas projetantes sobre o mar. Também definiu o ressarcimento dos prejuízos causados ao Estado de Santa Catarina. Da demarcação, quem tiver recebido indevidamente deverá ressarcir. Se a conclusão for pelo retraçamento das linhas zero, será zero. E a última parte da decisão é que nas áreas, e que já havia concordância das partes, e que só envolve São Paulo e Santa Catarina, na área de sobreposição entre as linhas projetantes dos limites territoriais de Santa Catarina e de São Paulo, traçadas como determinado acima, os respectivos royalties devem ser divididos igualmente entre os dois estados. Ô Carla, e como nós dissemos no início do jornal, os ministros também iniciaram hoje o julgamento de ações que questionam o fim do imposto sindical obrigatório, não é isso? É isso mesmo, Ilha. Com a reforma trabalhista que aconteceu no ano passado, a contribuição sindical deixou de ser obrigatória. O que isso quer dizer que agora o trabalhador deve autorizar ou não o recolhimento dessa contribuição. Na sessão de hoje, representantes de sindicatos de todo o país alegaram que o corte dessa contribuição impacta diretamente no trabalho dos sindicatos. Vamos ver. As ações que questionam o fim da contribuição sindical foram abertas por diversos sindicatos brasileiros. Entre os argumentos contra a contribuição sindical facultativa estão necessidade de lei complementar para excluir o que os sindicatos consideram ser um tributo, impacto nas atividades como prestar assistência aos trabalhadores carentes e redução da fonte de custeio. Não é possível retirar a fonte de custeio e mais. Além de manter, não poderia ser diferente, porque lei ordinária não poderia alterar a Constituição da República. Além disso, aumenta a responsabilidade das entidades sindicais, porque determina a partir desse momento a efetiva prevalência do negociado sobre o legislado. A Constituição Federal estabelece de maneira claríssima que para alterar a critério tributário, necessário se faz que seja editada uma lei complementar.
E, para isso, existem requisitos próprios e composição de votação especial para poder aprovar a lei complementar. Foi substituído por comissões, nos artigos 510-A a D. Comissões que não têm custeio, mas que têm custas para ela nascer, para ela existir, para ela se eleger, para ela se gerir. Elas substituirão os sindicatos que estão à míngua e que vão quebrar. Que estão quebrando, não vão. Mudemos o verbo. Já estão quebrando. Por outro lado, a Advocacia Geral da União e outras 2 entidades defenderam a mudança aprovada pela reforma trabalhista. Não houve um retrocesso, uma violação ao princípio do retrocesso social. O que houve foi um avanço. O que houve, na verdade, foi se prestar reverência àquela que era a ideia original do legislador constituinte originário, quando estabeleceu também para o trabalhador o seu direito de ser filiado e não o seu dever de ser filiado. E a consultora jurídica da TV Justiça está aqui para dar outros detalhes da sessão de hoje. Boa noite, Karina. Boa noite, Érica. Boa noite, William. Bom, depois das sustentações que a gente viu aí na reportagem da Carla, houve também o voto do ministro relator, não é? Exatamente. Havia uma expectativa para que o ministro relator votasse uma liminar, mas ele já adentrou o mérito nessas ações, tanto nas ações diretas de inconstitucionalidade, como numa ação declaratória de constitucionalidade, em que a ABERT buscava a confirmação da compatibilidade da alteração legislativa de 2017 com a Constituição de 88. E o ministro Edson Fachin, relator, iniciou seu voto lembrando que tanto o Poder Legislativo quanto o Poder Judiciário devem estar adstritos ao que objetivou o legislador constituinte originário quando criou as normas e fez a opção para os sindicatos. De acordo com o espírito da Constituição, quando ela foi criada, haveriam 3 princípios que deveriam ser observados no momento de se editar a norma e também no momento de se dar a decisão no Poder Judiciário. E para eles são 3 princípios: o princípio da unicidade sindical, o princípio da obrigatoriedade, da representatividade obrigatória dos sindicatos e também a fonte de custeio, levando em consideração as contribuições sociais. E com base nessa premissa, o ministro Edson Fachin, acabou julgando procedente as ações diretas de inconstitucionalidade para declarar a inconstitucionalidade tanto formal como material da reforma trabalhista. Para ele, há uma jurisprudência já bastante farta no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que essa contribuição sindical tem natureza tributária, é compulsória, obrigatória, é receita pública e, portanto, somente uma lei complementar poderia extinguir esse crédito e, na medida desses princípios estabelecidos pela Constituição de 88, haveria também uma inconstitucionalidade material. Vamos ver um trechinho do voto do ministro Edson Fachin. Sem pluralismo sindical, a facultatividade da contribuição destinada ao custeio dessas entidades pode se tornar um instrumento que obsta o direito à sindicalização que inequivocamente foi reconhecido pela Constituição e corre-se, portanto, aqui potencial real risco de atingir o seu núcleo essencial, vale dizer, existência e cumprimento de obrigações constitucionalmente previstas, até porque o próprio legislador infraconstitucional reafirmou e reforçou o poder de negociação sindical. Karina, depois do voto do ministro Fachin, teve também o voto do ministro Luiz Fux, adiantou seu voto, mas o julgamento não terminou, né? Não terminou. Há uma perspectiva de que esse julgamento seja retomado na sessão plenária extraordinária convocada para amanhã, às 9 horas. O ministro Luiz Fux, ele pediu para antecipar o seu voto justamente em razão de um compromisso que ele tem no TSE amanhã pela manhã. Então, o julgamento deve ser retomado às 9, no direto do plenário. A gente vai passar todo esse julgamento com o voto do ministro Alexandre de Moraes, que é o ministro que logo em seguida vota após o ministro relator Edson Fachin. Mas o ministro Fux já divergiu totalmente do relator. Entende que a reforma trabalhista veio ao encontro do que a Constituição determina e que não há nenhum problema, nenhuma inconstitucionalidade nessa facultatividade ou na opção do trabalhador em querer pagar a contribuição ou não. Isso não violaria o texto constitucional. Então temos 2 votos, um a favor e um contra. Vamos ver como é que se dá o julgamento amanhã. Todos esses detalhes no programa Plenárias no final de semana contigo, né? Exatamente. Com a gente, né, William? Obrigado por estar aqui, Karina. Eu que agradeço.
A ministra Carmen Lúcia, presidente do STF, do Conselho Nacional de Justiça, recebeu hoje a senadora Regina Souza. A conversa foi sobre assuntos ligados à lei da anistia. A parlamentar, que também é presidente da Comissão de Direitos Humanos, pediu que o Supremo pautasse os embargos ajuizados no Supremo Tribunal Federal contra a arguição de descumprimento de preceito fundamental, que considerou legal a lei da anistia. Para a senadora Regina Souza, não é possível dar perdão a representantes do Estado que cometeram crimes durante o regime militar. É um assunto muito sensível a todos nós, né, a todas nós também, que a partir aqueles documentos que chegaram recentemente dos Estados Unidos, que a CIA liberou, que a gente fica conhecendo coisas da nossa história que a gente sabia diferente. Então, a necessidade de contar a história verdadeira desse país. E a ministra está muito sensível. O que a gente quer é que paute, né, a DPF que tem aqui, para poder saber resolver essa questão da lei da anistia. É constitucional, não é constitucional, para poder a gente dar outros passos. O ministro Marco Aurélio do Supremo Tribunal Federal determinou em decisão liminar a revogação da prisão preventiva do ex-deputado Eduardo Cunha, decretada pela Justiça Federal do Rio Grande do Norte. O ex-deputado, no entanto, deverá permanecer preso por também ser alvo de ordens de prisão preventiva em outros processos. Na decisão, o ministro Marco Aurélio deixa claro que Cunha só poderá ser solto caso não esteja recolhido por motivo diverso. Cunha teve o mandato de deputado federal cassado em setembro de 2016. Com a perda do foro privilegiado, o STF autorizou a remessa de 2 processos contra Cunha à Justiça Federal do Paraná. Em instantes, realizada hoje a segunda audiência para discutir tabela de preço mínimo de frete no país. Termina sem acordo audiência para discutir o preço do frete no país. Terminou sem acordo a segunda audiência realizada pelo ministro do STF, Luiz Fux, com representantes do setor produtivo para discutir a tabela de preço mínimo para o frete no país. Agora, o tema será avaliado somente no fim de agosto, em audiência pública. A expectativa era que os representantes do setor industrial, da agricultura e dos transportadores autônomos chegassem a um acordo em relação a uma tabela mínima para preço de frete no país. Mas as partes mantiveram o posicionamento apresentado na audiência da semana passada. A Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos defende que a política de preços deve mudar e não descartou a possibilidade de uma nova greve se os caminhoneiros não forem atendidos. Nova greve sempre é possível. Sempre é possível. A categoria não só... hoje a atenção de todo o setor de transporte de carga do país está voltado para essa decisão. Já vivemos num clima, né, hoje, da conquista, da correção desse sistema errado. Querer reverter ou mudar essa situação é jogar gasolina no fogo. Já a Confederação Nacional da Indústria, CNI, e a Confederação Nacional da Agricultura, CNA, defendem que é difícil estabelecer um preço mínimo de frete. É muito difícil a gente chegar a um acordo sobre tabela de preço mínimo. Isso nós na indústria não temos condições, nós temos problemas completamente diferentes no Brasil para traçar um preço mínimo. O que nós queremos é dar uma livre negociação entre os caminhoneiros, entre os autônomos e a própria indústria, os contratadores do serviço de transporte. Nós consultamos todas as bases do setor agropecuário e não concordamos com nenhum tipo de tabela obrigatória e vinculativa, apenas uma referencial. Então, nisso nós não tivemos acordo. Nós insistimos com o ministro a necessidade de apreciar e eliminar de uma forma rápida, porque já está tendo um impacto gigante na cesta básica, aumento de 12%, ou seja, quase R$ 53 a cesta básica já está sendo aumentado. Na falta de um consenso, o ministro Luiz Fux, que cuida do caso no STF, marcou uma audiência pública para o dia 27 de agosto. O ministro poderá decidir de forma liminar, ou seja, provisória, se a tabela de preço criada pelo governo federal para acabar com a greve dos caminhoneiros em maio é ou não constitucional. Essa audiência pública vai trazer muitas informações necessárias ao julgamento de um tema que, de alguma maneira, ele retrata um quadro de um setor da economia que a gente não tem expertise sobre ele.
A Justiça Federal do Distrito Federal aceitou denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal contra o ex-procurador da República, Marcelo Miller, e o empresário Joesley Batista. Com isso, eles se tornam réus na Justiça Federal em Brasília. A repórter Viviane Novaes tem os detalhes dessa decisão. Oi, Viviane, boa noite. Oi, William, boa noite a todos. Olha, o ex-procurador Marcelo Miller é acusado de receber promessa de vantagem indevida de R$700 mil do grupo JF do empresário Joesley Batista. Em troca, ele teria ajudado a fazer os acordos de delação premiada de executivos e ex-executivos do grupo. Na época, Miller era do Ministério Público Federal. No mesmo processo, a Justiça Federal aqui de Brasília também tornou réus os advogados Francisco de Assis e Silva e Esther Flash. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Viviane. O Ministério Público Federal pediu o desarquivamento do inquérito contra o senador Ricardo Ferraço. A investigação contra o parlamentar é por receber doação de campanha não declarada à Justiça Eleitoral. Com o novo entendimento do Supremo Tribunal Federal, o foro privilegiado para deputados federais e senadores passou a se aplicar somente aos crimes cometidos no exercício do cargo e em função dele. Com isso, o Ministério Público Federal pediu o envio do caso do senador Ricardo Ferraço à Justiça Eleitoral do Espírito Santo. O parlamentar é investigado por falsidade ideológica eleitoral por não ter declarado à Justiça a doação recebida em campanha. No entanto, o ministro Luiz Roberto Barroso não atendeu ao pedido e, em decisão monocrática, determinou o arquivamento do inquérito. No documento enviado ao Supremo Tribunal Federal, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, não aceitou os argumentos que fundamentaram a decisão e pediu que seja reconsiderado o pedido. A Justiça do Rio de Janeiro negou o pedido de transferência da defesa do ex-governador Sérgio Cabral do presídio de Bangu 8 para uma unidade da Polícia Militar no Rio. A defesa de Cabral alegou que o ex-governador deveria ter os direitos fundamentais garantidos. De acordo com a decisão do juiz Rafael Estrela, da Vara de Execuções Penais, uma fiscalização feita pela Justiça constatou que Sérgio Cabral está em uma cela individual, isolado dos demais detentos e com direito a um banho de sol em momento distinto dos demais, razão pela qual não se justifica a transferência. O Tribunal Superior Eleitoral realizou sessão plenária nesta quinta-feira. Vamos ver as decisões da Corte Eleitoral. Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral decidiram extinguir 22 processos contra políticos que eram deputados estaduais por Sergipe em 2014. Eles eram acusados pelo Ministério Público de terem utilizado de forma irregular verbas que seriam utilizadas em serviços de assistência social e cultural sem fins lucrativos. O plenário seguiu a divergência iniciada pelo ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, de que havia irregularidades no andamento dos processos. Para o ministro, a presidente da Assembleia Legislativa na época deveria ter sido parte no processo também. Como o prazo para a intimação dela expirou, o plenário optou por extinguir a ação. Assim como não pode o presidente autorizar a destinação das dotações orçamentárias reservadas a emendas sem a prévia indicação do parlamentar correspondente, também este não pode assegurar a liberação desse numerário sem a prévia obtenção da chancela do presidente e do primeiro secretário, tal como previsto na citada norma regimental, os quais, como se verá, ostentam a condição de ordenadores de despesa da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, a ALESE. O plenário também decidiu não conhecer recurso do PSL de Jair Bolsonaro contra a Globo. Bolsonaro e o partido afirmavam que a emissora não cobriu o lançamento da pré-candidatura dele da mesma forma que fez com outros políticos. Na forma da jurisprudência desta Corte, na forma da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, não há a adequada impugnação dos fundamentos da decisão recorrida. E o que, no caso do Tribunal Superior Eleitoral, atrai a incidência da súmula 26 da nossa jurisprudência, de modo que, por essa razão, eu não conheço do recurso. Na sessão administrativa, o presidente do TSE, ministro Luiz Fux, apresentou um balanço do primeiro semestre no tribunal. Ao todo, foram 69 sessões realizadas, 36 jurisdicionais, 31 administrativas e 2 solenes. Os ministros julgaram 1.162 processos. Mais de 15 milhões de recadastramentos biométricos foram feitos, o que ultrapassou a meta para o período em 61%. O ministro Luiz Fux também falou sobre um dos principais focos da Justiça Eleitoral para as eleições de outubro, as fake news. Tivemos diversos avanços, principalmente pela iniciativa de
importantes parcerias, como os partidos políticos que firmaram um documento se comprometendo a não proliferar fake news, os marqueteiros, a imprensa, os órgãos de inteligência da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, os órgãos de inteligência do Estado. O próximo bloco, cotas para estágio. Agora é lei. Serviço Público deverá destinar 30% das vagas de estagiário a estudantes negros. O Tribunal Superior do Trabalho homologou hoje acordo entre Infraero e representantes dos aeroportuários. O repórter Michele Chiapa tem outras informações. Oi, Michele. Boa noite. Boa noite, William. O acordo foi homologado pelo vice-presidente do TST, o ministro Renato de Lacerda Paiva. O Sindicato Nacional dos Empregados em Empresas Administradoras de Aeroportos, o SINA, reivindicava o acerto da database 2017, que venceu em abril deste ano, e a definição da database de 2018. Hoje à tarde, as duas datas base foram acertadas. O reajuste foi de 3,99% sobre as tabelas salariais vigentes em 30 de abril de 2017, retroativo a 2 meses da data de assinatura do acordo. Para 2017 e 2018, o aumento será de 75% do INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Neste caso, não haverá retroativo. O plano de saúde foi outro ponto de conflito. O ministro Renato de Lacerda Paiva destacou a importância da mediação proposta pelo TST. Vamos ouvir. O ponto mais importante e que foi o mais difícil para todos nós é que havia um grande impasse em relação à formatação do plano de saúde para os funcionários da Infraero. Esse plano precisava ser reformatado para que tivesse sustentabilidade a longo prazo. A nossa equipe fez um estudo profundo de toda a situação do plano, reformatou esse plano de tal modo que ele tenha sustentabilidade a longo prazo e possa também prestar um bom serviço para os empregados da Infraero. Também foi decidido o pagamento de 2 abonos, no valor de R$1.000 cada um. O primeiro vai ser depositado daqui a 10 dias e o segundo na folha de pagamento de janeiro de 2019. Voltamos ao estúdio. Um decreto assinado nesta quinta-feira reserva 30% das vagas de estágio na administração pública federal para estudantes negros. Podem concorrer às vagas candidatos que se autodeclarem negros ou pardos na inscrição da seleção de estágio. A autodeclaração segue o quesito de cor ou raça utilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE. Universidade de Brasília. A notícia sobre a nova cota foi bem recebida por aqui. Eu acho importante para diminuir o racismo institucional, que eu acredito que seja uma realidade brasileira. E essa primeira oportunidade de emprego é muito importante para dar experiência para a pessoa entrar no mercado de trabalho. O decreto que estabeleceu a cota foi assinado pelo presidente Michel Temer no Palácio do Planalto nesta quinta-feira. A partir de agora, 30% das vagas de estágio devem ser destinadas a estudantes negros. Isso vale para a administração pública, autarquias, fundações públicas e sociedades de economia mista controladas pela União. Este é mais um sistema de cotas para negros. O país já adota a mesma política para as universidades e para o funcionalismo público. Thaís entrou para a UNB pelo sistema de cotas. Ela está no 5º período de engenharia elétrica. Para ela, ter o mesmo direito para fazer estágio é um avanço. A oportunidade é muito grande, você vai dar oportunidade para as pessoas negras que às vezes são discriminadas nessa oportunidade de ter um primeiro emprego. Política de cota não se relaciona a questões de capacidade ou incapacidade, mas efetivamente as políticas de cota se destinam a oportunidades que não existiam antes para o segmento afro-brasileiro, né? Então a direção da política é no sentido de aproximar o segmento negro do segmento branco.
O Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal lançou o volume da série Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal. A coleção foi criada pela Corregedoria Geral da Justiça Federal para monitorar demandas repetitivas e evitar a judicialização indevida. O livro apresenta estratégias de prevenção de conflitos, monitoramento e gestão de demandas e precedentes. Segundo o ministro Raul Araújo, corregedor-geral da Justiça Federal, a série também divulga resultados significativos alcançados em menos de um ano de existência do Centro Nacional. Ela demonstra uma nova postura do Judiciário Federal no sentido de que o juiz possa deixar aquele mundo restrito dos autos processuais e transitar pelo meio social para buscar, através de diálogos institucionais, a solução de conflitos com a prevenção e de demandas que deixarão de aportar ao judiciário e com a solução de muitas daquelas que estão atualmente se acumulando com o grande número de demandas que temos em todo o país. O ministro Raul Araújo destacou a importância do avanço tecnológico com a chamada computação cognitiva, capaz de ajudar o Centro Nacional de Inteligência na resolução de conflitos e redução do número de processos. Inteligência artificial é uma ferramenta que auxilia o trabalho humano e que já está acessível às ciências humanas. Os algoritmos, que são informações que alimentam os computadores, já permitem que eles reajam não só aos números das ciências exatas, mas também à lógica estabelecida, transmitida pelas palavras, através de um contexto em que haja repetição das mesmas demandas, das mesmas pretensões. Então, podem também encontrar soluções que sejam iguais para essas demandas assemelhadas. Eventualmente, nós localizamos novos casos que estão se avolumando e aí se busca uma solução imediata. Então, eventualmente, o próprio centro emite notas técnicas sugerindo providências para evitar que aquele tipo de demanda continue se reproduzindo em toda a Justiça Federal. Isso tem funcionado muito bem. Todo sistema que busca solucionar conflitos com maior brevidade e dando resposta a um número bem mais expressivo de jurisdicionado, isso é muito importante para todos nós que queremos uma justiça rápida, produtiva e efetiva. O programa Link CNJ desta semana tem uma entrevista especial de Nadine Gassman, representante do escritório da ONU Mulheres no Brasil. Ela fala do combate à violência de gênero no país e no mundo. O programa mostra também o desempenho da justiça no julgamento de casos de feminicídio. O número de sentenças mais que dobrou. Mais 10.700 processos ainda aguardam julgamento em todo o país. O CNJ é destaque em 3 categorias no 16º Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça. O Link CNJ vai ao ar hoje, às 9h30 da noite, aqui na TV Justiça. Hora de dar um giro na rede e conferir as últimas notícias. Vamos então à redação do Jornal da Justiça falar com a repórter Fernanda Porto, que tem as novidades para a gente. Boa noite, Fernanda. Quais são as últimas? Boa noite, William. Boa noite, Érica. Boa noite para você que nos acompanha. A gente começa o giro falando que o ministro do STF, Edson Fachin, liberou para julgamento no plenário da Corte o recurso da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva contra a decisão que arquivou o pedido de liberdade dele. Lula foi preso em abril depois de ser condenado a mais de 12 anos de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá, em São Paulo. A presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, é quem vai marcar o julgamento. A intenção da defesa de Lula é que o julgamento aconteça na volta do recesso do Judiciário, que começa em julho e vai até agosto. E em São Paulo, a Justiça determinou o desbloqueio das contas da fábrica de refrigerante Dolly, que estavam bloqueadas desde maio. O bloqueio foi feito porque a empresa foi apontada
por suspeita de sonegar mais de 4 bilhões de reais em impostos. Com as contas bloqueadas, como não conseguia receber dos compradores e nem pagar os funcionários, a empresa entrou na justiça com um processo de recuperação judicial. Eu fico por aqui e sempre vale lembrar, para rever nossas reportagens é só acessar nosso canal no YouTube, é só digitar lá, TV Justiça Oficial. Eu volto ao estúdio. Obrigado, Fernanda. E o Jornal da Justiça, segunda edição, fica por aqui. Boa noite para você. Boa noite para você. Continue com a programação da TV Justiça e até amanhã.